Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês e hoje o assunto é gestão de documentos. Primeiramente, o assunto gestão de documentos faz parte da ciência da arquivologia. Professor, o que a arquivologia estuda? Estuda, basicamente, entre outras coisas, os documentos de arquivo. E as provas de concurso cobram exatamente isso, ou seja, os documentos de arquivo. Gestão de documentos, qual que é o conceito da palavra gestão? Gerir, administrar, gerenciar com eficiência, com resultado, com racionalidade, não é isso? Ou seja, nessa aula, nós iremos apontar a todos os nossos queridos alunos quais são os principais pontos de gestão exercidos nos documentos de arquivo, né? Só lembrando para vocês que os documentos de arquivo têm a teoria das 3 idades, né, que é o ciclo vital dos documentos. É um assunto importantíssimo, um assunto na qual você pode ter certeza que todas as nossas videoaulas vão circular sobre esse assunto, sobre a movimentação, sobre a teoria das 3 idades, dos arquivos correntes, dos arquivos intermediários, dos arquivos permanentes. E nesta aula nós vamos trabalhar a parte conceitual de gestão de documentos e os principais pontos da gestão de documentos, né, que envolve 3 pontos aí fundamentais que o aluno tem que saber. Por exemplo, primeiro é a fase da produção. Segundo, a fase da utilização. E terceiro, a fase da destinação. Então, de novo, anotem aí no seu caderno. No final da aula, vocês devem entender quais são os principais pontos de gestão de documentos que são realizados. Primeiro, produção. Né? Na produção, você já sabe. A produção ocorre aonde? Ocorre lá. A produção ocorre lá nos arquivos correntes, não é isso? Na primeira fase. Depois, utilização. Utilização, você já utiliza a gestão da utilização dos documentos produzidos, ocorre na fase corrente e ocorre na fase intermediária. E, finalmente, nós temos a destinação, e a destinação, vocês já estão craques. Nós temos 2 hipóteses de destinação. Ou os documentos serão eliminados, ou os documentos terão recolhidos para a guarda permanente lá no céu, chamado arquivo permanente. Então, vem comigo aqui, gestão de documentos, mais um assunto tranquilo, um assunto curto, um assunto que eu tenho certeza que depois da videoaula você vai estar torcendo para que esse assunto seja cobrado na prova, porque você vai ter o conhecimento necessário para acertar qualquer questão de prova, de qualquer banca, de qualquer concurso. Bacana? Então vem comigo aqui. Vamos lá, parte conceitual, gestão de documentos, né? Nós temos sempre que trabalhar com referências e as referências sobre esses documentos aqui que são utilizados pelos examinadores, né? Vamos lá. Dicionário de Terminologia Arquivística, editado pelo Conselho Internacional de Arquivos em 1984. Define gestão de documentos, ou seja, qual que é o conceito? Vamos lá, para a ciência da arquivologia. Um aspecto da administração geral, administração geral tem a ver já com a palavra gestão, né? Relacionado com a busca da economia, eficácia na produção, manutenção, uso e destinação final dos documentos. Vamos agora ler com bastante calma, porque nós iremos desenvolver vários conceitos desse artigo aqui. Vamos lá. Administração geral, ok, gestão. Relacionado com a busca da economia. O que é economia? Eficiência, fazer mais com menos e fazer as coisas certas, né? Eficácia, conceito da administração, atingir os objetivos pretendidos, né? Na produção, né? Produção, ok? Manutenção e uso. Essa manutenção e uso aqui está relacionado à segunda fase da gestão dos documentos. E, finalmente, destinação dos documentos. Olha aí, 3. Está aí. Ou seja, a gestão dos documentos, você tem que saber esse cara aqui, né? O primeiro é a produção. O segundo é a utilização. Tá? E terceiro, a destinação final dos documentos. Lembrando que a destinação final dos documentos, nós temos 2 hipóteses. A professora já falou 10 vezes, eu vou falar mais 10, você tem que aprender esse cara aqui. Qual que é? A eliminação. E nós temos aqui a guarda permanente. Ok, bacana, né? Certo, né? Então, esse aqui é um conceito básico.
e trabalhou alguns pontos importantes desse conceito. Prof, tem mais? Com certeza. E agora? E na lei, professor? Na lei tem. Né? Vamos pegar esse cara aqui, vamos pegar outro conceito que você deve saber. Esse conceito aqui é um conceito institucional. No âmbito da legislação federal, consideram-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. E aí, professor, algumas coisas importantes. Primeiro, no âmbito da legislação federal, digo para vocês, estou perguntando, professor, qual que é essa legislação federal? Essa legislação federal é a Lei 8.159 de 91. Tá? Professor, qual o artigo? Isso aqui está previsto no artigo 3º dessa lei. E aí, prof? Cara, papo reto, aqui não tem enrolação, cara. Aqui é um estudo pragmático. É um estudo, são todas as orientações que eu passo para você, é com foco para que você acerte as questões de prova. Papo reto, quando eu ministro uma aula, quando eu preparo uma videoaula, eu sempre fico me colocando no lugar do examinador. Opa, este aqui é um assunto potencial de prova bacana de ser cobrado. Então, eu faço sempre essa ênfase para que vocês fixem o conteúdo. Lembre-se, quem passa o concurso público é aquele que fixa conteúdo. Então, qual que é o papo reto, professor? O papo reto com vocês. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo se no seu edital está lá arquivologia com todas as letras, ou noções de arquivologia, se você não der pelo menos 2 lidas nessa lei aqui, na Lei 8.159 de 91. Tá? Inclusive tem essa aula gravada. Isso aqui foi a primeira grande legislação aí, após a Constituição de 88, e definiu um novo marco jurídico que fala sobre arquivologia. Então tem que saber, uma lei curtinha. E claro, também, né, nós temos aí a Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação. Então, este conceito aqui está previsto na Lei 8.159 de 91, artigo 3º. Professor, cai muito, né? Agora, vamos para este conceito, vamos para o conteúdo do conceito previsto na legislação federal. Tá? Conjunto de procedimentos e operações referentes a produção, olha aqui, produção, né? Lembre-se que essa produção aqui, ela ocorre apenas na primeira fase, ok? Tramitação e uso, olha aí. Tramitação, uso, avaliação de arquivamento, né? Esses caras aqui. Tudo isso aqui é a segunda fase da gestão, que é a utilização. Ok? A produção, a utilização é na fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento. Qual que é o nome da eliminação e o recolhimento? É chamado de destinação. Prof, que mais? Este artigo ele deseja o quê? Que os documentos de arquivo sejam utilizados de forma racional. Né? Que esses documentos de arquivo sejam eficientes, produzir mais com menos. Que os documentos de arquivo estejam preservados na memória. E isso, claro, se forem guardados para a guarda permanente. Então, está aqui para vocês o conceito aqui, né? Fechou? Então, vamos lá, né? Então, vimos aqui, primeiro, um conceito doutrinário, vamos dizer assim, e segundo, um conceito que nós temos aqui, tá? Um conceito que nós temos aqui, que é um conceito legal. Tá? Sempre eu gosto de trazer doutrinas, grandes estudiosos do assunto e também a parte legal. Né? Lembrando que, normalmente, os concursos de nível médio, eles costumam cobrar mais a parte legal. Tá? Vem comigo aqui. Esse slide aqui, o objetivo dele é o seguinte, é evitar que você caia numa pegadinha de concurso. Professor, qual que é a pegadinha? Gente, essa gestão de documentos, eu já disse isso, mas agora é a hora de falar exatamente tudo sobre isso. A gestão de documentos ocorre
nas 3 fases do ciclo vital dos documentos, ou seja, na fase corrente, na fase intermediária e na fase permanente. Temos questões de concurso sobre esse assunto que falam exatamente o oposto, que você não vai utilizar a gestão dos documentos. Você tem que considerar em todas as fases. Vamos lá. Conjunto de medidas e rotinas que garante o efetivo controle de todos os documentos de qualquer idade, desde sua produção até sua destinação final, eliminação ou guarda permanente, com vistas à racionalização, à eficiência administrativas, bem como à preservação do patrimônio documental de interesse histórico-cultural, né? Quando fala preservação do patrimônio, os documentos de arquivo aqui eles foram revestidos de valor secundário, que é o valor cultural e o patrimônio que já estão lá na guarda permanente. Bacana? Vamos fazer um exercício aí para vocês fixarem o conteúdo. Vem comigo. CDF, CESP 2017, cargo de técnico. Deve-se organizar a documentação arquivística nas fases intermediária e permanente. Ok. Para evitar o tratamento de informações que pode ter sido descartada na fase corrente. E aí, professor? Cara, o que está colocando aqui? Deve-se organizar a documentação arquivística nas fases intermediária e permanente. Pô, parou. Então vamos lá. Vamos interpretar esse cara aqui. Vocês, na altura do campeonato, vocês já devem saber que essa palavra aqui, deve-se organizar. Quando fala deve-se organizar, nós estamos falando de qual assunto da arquivologia? Nós estamos falando do assunto gestão de documentos. Né? Então, você já identificou o assunto. Assim, cara, quando você for fazer concurso, não só da banca do CESP, mas qualquer banca, de IBFC, CESP, OSP, o FGV, qualquer uma das bancas, na resolução do exercício, tente identificar o assunto que está sendo cobrado. Então, esse cara aqui é o assunto gestão de documentos. Bacana. E aí, professor? E aí, nós sabemos que a gestão de documentos ela ocorre nas 3 idades, né? Corrente, intermediária e permanente. Mas essa afirmação aqui, eu não posso desconsiderar ela como errada, porque ela é verdadeira, né? Fase intermediária e permanente, mas ela não está completa. Mas essa ausência desse conteúdo do corrente aqui não implica em erro da questão. Bacana, vamos entender. Vamos para a segunda parte. A banca do CESP sempre coloca 2 comandos de interpretação em cada questão. O primeiro comando é esse aqui. Segundo comando de interpretação, vamos estudar a questão tecnicamente, né? Para evitar o tratamento de informação, que pode ter sido descartada na fase corrente. Ué, professor, então nós temos aqui primeira fase, é a fase corrente, ok? Aí a transferência para a segunda fase, que é a fase intermediária. Depois há o recolhimento na terceira fase, que aqui é o permanente, né? Aqui é R e aqui é T. Olha, o que está acontecendo aqui? Descartada. Então, se você, olha só, o que está falando aqui? Que você deve enfatizar a gestão somente na segunda e na terceira, desconsiderando a terceira. Está errado, tem que ser nas 3, tá? Porque é ilógico isso, tá? Porque se você preocupar com a racionalização somente na segunda, você já perdeu a primeira, né? E na primeira fase ocorre exclusivamente na gestão de documentos a fase do quê? Da produção de documentos. Então, a segunda parte do comando da questão, ela está errada, é ilógica, né? Bacana, né? Vocês entenderam, pessoal, como é que eu faço a interpretação da questão? Eu trago o conteúdo e trago também como o examinador tentou elaborar a questão. Então, logo, essa alternativa ela está errada. A gestão pressupõe, a gestão de quê? De documentos. Portanto, uma intervenção no ciclo de vida dos documentos, desde a sua produção até serem eliminados ou recolhidos para a guarda definida. Então, isso aqui é o escopo
do conteúdo gestão de documentos, ok? Para fechar esse assunto inicial da gestão de documentos, vem comigo aqui um texto aqui que resume tudo que nós já falamos. Vem comigo aqui nesse sentido. Um programa geral de gestão compreende todas as atividades inerentes às idades corrente e intermediária de arquivamento, o que garante o efetivo controle da produção documental nos arquivos correntes, valor administrativo, vigência, das transferências dos arquivos centrais e intermediários, local onde os documentos geralmente guardam longos prazos de precaucionais, do processamento das eliminações e o recolhimento do arquivo permanente do valor histórico. Então está aqui para vocês aqui o conceito, o objeto de estudos, né? Ok, vem comigo aqui. Mais uma questão para a gente exercitar. Secretaria do Distrito Federal, CESP 2017, cargo de técnico. Um dos objetivos da gestão de documentos é garantir, por meio da preservação do acervo, que a documentação produzida esteja acessível a longo prazo, né? Exatamente, né? É uma questão de organização. Então, a gestão de documentos, ela visa o quê? Ela visa 3 fases. A produção, ela busca a racionalidade, eficiência e controle da produção de documentos. 2, da utilização, né? E, finalmente, da destinação. O que acontece? O que é acervo? Acervo é o coletivo do arquivo documental, né? Da preservação do acervo, conjunto de documentos previstos aí de um órgão, né, que a documentação produzida esteja acessível ao longo do prazo. Um dos itens, né, fundamentais da gestão de documentos é exatamente isso, acessibilidade, é utilização. Ou seja, a questão está super correta, essa questão aqui do técnico 2017, né? Ou seja, está a gestão. Tá? Agora a gente vai passar a falar de um outro assunto importante da gestão de documentos, né? Gestão de documentos, que ela vai, o que acontece? Ela vai permear de uma forma diferente de interpretação, um outro foco, o ciclo de vida dos documentos. Nós sabemos, já estudamos isso numa aula específica, que são 3 idades: corrente, intermediário ou permanente, tá? Inclusive o intermediário e ou central, né, do arquivo central, tá? Professor, sendo bem objetivo, quais são os objetivos da gestão de documento? Vou mandar aqui para vocês, porque isso aqui pode ser, inclusive, objeto de uma prova discursiva, uma questão discursiva, né? Vamos lá, objetivo da gestão de documentos, vem comigo aqui. Garantir, assegurar, de forma eficiente a produção, administração, manutenção e destinação dos documentos, ok? Já falamos sobre isso. Garantir que a informação estará disponível no momento necessário ao usuário, instituição, estado e pessoa. Que, inclusive, a questão anterior que nós comentamos, ela versava exatamente sobre isso. Garantir que a informação estará disponível no momento necessário ao usuário, instituição, estado ou pessoa, né? Eliminação de documentos que não possuem função administrativa, fiscal, legal ou para fins de pesquisa científica ou histórica, né? Essa palavra aqui, eliminação, é muito importante, né? Pasmem, né? No Brasil, nós temos uma burocracia, uma grande burocracia. E a burocracia por si produz muitos papéis, documentos, né? Cara, se a administração pública não eliminasse esses documentos, nós não teríamos prédios, tá? Nós não teríamos prédio suficiente para guardar tudo isso. E a partir do momento que você manda lá para o arquivo permanente, o documento vai ser ad eterno, não vai ser eliminado nunca mais. Inclusive, vai ter que fazer uma gestão sobre ele, vai ter que gastar recursos sobre aquele documento. Então, essa fase aqui da eliminação da gestão de documentos é muito importante, cara, né? Muito importante. Perdeu o valor administrativo e não tem valor histórico, ele tem que ser eliminado. Coloco um número aqui para vocês terem uma ideia. Em torno de 95% de todos os documentos produzidos, depois que passa os prazos do ciclo lá da fase intermediária do purgatório, eles são eliminados, né? Continuando os objetivos. Assegurar o uso adequado
da micrográfica, processamento automatizado de dados e outras técnicas da gestão da informação, né? Hoje em dia, nós temos aí o setor do protocolo, né, que faz parte da gestão de documentos, é um outro assunto, todo informatizado, né? Os processos judiciais são todos eletrônicos, né? Ou seja, hoje a gestão de documentos também faz uso de tecnologias. Contribuir para o acesso e a preservação dos documentos que deverão ser guardados e preservados por seus valores históricos, científicos e valores secundários, tranquilo, né? Então está aqui. São os principais objetivos, né? Vamos lá. Outro assunto importante. Então, na teoria, o que a banca de concurso quer saber de você é o seguinte: se você sabe que na gestão de documentos nós temos aqui 3 fases básicas: produção, utilização e destinação. Vamos lá, rapidão, vem comigo. Essa fase da produção ocorre exclusivamente na fase corrente. Utilização, corrente e intermediária. E destinação, você vai fazer uma análise, né? Essa destinação aqui, você sabe aqui que são 2 hipóteses, né? Ou vai ser eliminado, ou vai ter guarda permanente lá do arquivo permanente. Está aqui, pronto. E aí, professor, cai? Cai. Né? O que mais cai do assunto gestão de documentos é isso aqui. Você tem que saber, cara. Você tem que saber, né, que a gestão de documentos envolve aí 3 fases. Ah, professor, essas 3 fases são as mesmas fases lá da teoria das 3 idades, do ciclo vital? Não. Ele foi claro que usa como base, porque é aquela teoria que vai nortear todos os nossos estudos da arquivologia. Tá? Inclusive, na Lei 8.159, que eu digo que é uma das bíblias nossas da arquivologia, lá diz claramente que os arquivos públicos elas passarão pelas fases corrente, intermediário e permanente. Tá? Então, tem que saber. Então, essa teoria vai embasar também a gestão de documentos. E aí, professor, objetivamente, o que eu tenho que fazer? Simples, né? Você tem que, no final da aula, você tem que parar, assistir a aula, você faz um exame de consciência, sem auto-engano. Você se pergunta, quais são as principais atividades da gestão de documentos, ou seja, com foco de racionalizar, com foco de economizar, com foco de dar eficiência, de dar disponibilidade das fases, olha só, de produção, utilização e destinação. Se você conseguir autorresponder isso, você fixou o conteúdo. Primeira fase, produção. Vamos lá. Elaboração de documentos em razão das atividades específicas de uma instituição ou setor. Olha só. Então, elaboração de documentos. Então, produção, de produzir. Então, é o seguinte, vai produzir os documentos de arquivo. É claro, os documentos de arquivo vinculados ao respectivo setor da instituição, tá certo? A unidade está lá, né? Nessa fase, o que tem que ser feito? A otimização na criação de documentos. Tá? Então, você tem que o quê? Otimizar, racionalizar, né? 2, evitar a reprodução desnecessária de documentos, né? Então, evitar a reprodução desnecessária. Primeiro, que envolve custos, né? Se não há necessidade de tantas cópias do documento, não tem por que você produzir tantas cópias, que já gera... Aí, cara, quanto mais papel você produz, mais você se perde, o custo aumenta, né? O tempo de análise aumenta, né? Outra informação, ocorre na fase corrente. É uma das principais aí, pontos de questão de concurso, que ele fala que a produção ocorre nas fases corrente e intermediária. Não, é pegadinha de concurso. Então, a produção ocorre na fase corrente. Bacana? Pronto. Já dá para você montar um juízo de valor. As questões sobre esse assunto são questões fáceis, né? Vamos lá. Utilização. Primeira fase, você produziu o documento. Agora eu digo para você, antes da gente ler, tá? Utilização, você vai utilizar o conteúdo dos arquivos documentais. Onde ocorre isso em 2 fases. Primeiro, com maior frequência, lá na fase corrente. Segundo, menor frequência,
baixa frequência, na onde? Lá no arquivo intermediário, porque ele ainda tem valor administrativo. Você só utiliza aqui se tiver valor primário, ou seja, valor administrativo. É referente ao fluxo percorrido pelos documentos necessários ao cumprimento de sua função administrativa, assim como a sua guarda após o trâmite, né? E aí, professor, eu quero exemplos. Tudo bem, eu vou dar um exemplo para vocês, depois eu volto a ler. Só quero que vocês marquem aqui, ó. Fluxo percorrido pelos documentos assim, ó, necessários ao cumprimento de sua função administrativa. Professor, eu quero exemplo, só consigo fixar conteúdo com exemplo. Tudo bem, você passou no concurso, está no exercício lá da sua atividade, tá? Da sua atividade, e você solicita o gozo de férias. O que você vai fazer? Você vai produzir um memorando, uma comunicação interna, tá certo? Para o seu chefe, ok? Solicitando a autorização para que você usufrua suas férias do prazo tal ou tal. Então, você fez isso, você produziu esse documento. Você produziu o documento. Então, isso aqui é a fase corrente. Ok. O que acontece? Esse documento, tá? Ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo desse documento? Analisar o seu pedido. Não estou dizendo que você vai ter o pedido atendido. Qual que é o conteúdo do documento? O documento que é o seguinte, ele quer que você, ele quer, você está fazendo um pedido para usufruir, gozar as suas férias. Então, o objetivo dele é se você tem essa autorização ou não tem. Pronto, esse é o trabalho do cumprimento da sua função. Então, sai de lá, colocando o fluxo normal, tudo via protocolo, vai ser montado um processinho, né? Ele vai para o seu chefe defere e manda para os recursos humanos para providências legais. Chegando lá no recurso humano, no setor de gestão de pessoas, ele vai ser processado, vai ser agendado suas férias, ou seja, e você vai receber a comunicação de volta. Então ele vai tramitar, né? Essa informação está sendo utilizada, né? Depois disso, ele vai para a guarda, vai ser a tramitação. Isso quer dizer isso aqui, né? É o quê? A utilização do conteúdo do documento. Essa fase desenvolve as atividades de protocolo, tá? Então, protocolo cai em concurso, então, protocolo caiu lá na sessão de documentos, diz respeito à fase 2, que é a da utilização. Classificação de documentos, controle de acesso e recuperação da informação. Elaboração de instrumento de recuperação da informação. É desenvolvida a gestão de arquivos correntes e intermediários. Então, claro, né? Daqui, a partir do momento que você conseguiu atender o seu objetivo das férias, ele vai ficar, esse documento, esse processo, seu documento de arquivo vai ficar um certo tempo na área de gestão de pessoas e depois ele vai ser transferido para o arquivo intermediário, né? Escala de férias, pelas tabelas de temporalidade que eu conheço, eles serão eliminados passados o período que ele vai ficar na fase corrente e aqui na fase intermediária, né? Terceira e última fase é avaliação e destinação, que é a terceira fase, né? Vem comigo aqui. Avaliação e destinação. Avaliação para quê? Depois que você utilizou aquela informação, ela vai ter a destinação final, que ela vai ser eliminado ou vai ter a guarda permanente. Mas antes da destinação... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso, custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão
de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho, você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá